Capítulo 2 O destino do homem. Uma vez que o homem possui uma realidade finita nessa vida, resta saber o que o aguarda no pós-vida. Quando o homem observa a vida sob o aspecto existencialista, pode ter a impressão de que tudo acaba na sepultura. Assim descreve o pregador. Certamente, o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é inútil. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó, e ao pó todos retornarão. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 19 e 20, versão NVI. Esse tipo de percepção, cujo destino do homem é apenas a sepultura, parece reduzir a vida humana a uma vida sem sentido. De acordo com Ian Stringer, abre aspas, vidas significativas podem ser temporalmente eternas ou finitas. Portanto, a vida em um mundo naturalista pode ser intrinsecamente significativa, embora seja temporalmente finita. Fecha aspas. Sem dúvida, o ser humano pode se relacionar com o mundo que o cerca de forma a encontrar algum sentido, mesmo que este ser humano seja um naturalista. Mas será que aqueles que vivem poucos anos e partem em tenra idade conseguem de fato encontrar sentido na vida se tudo termina na sepultura? Salomão, mesmo vivendo em sua riqueza e glória, parece ter chegado a uma conclusão oposta quando afirma que tudo é vaidade. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 a 18. Seguindo a ótica cristã, a vida do homem não se finda na sepultura. Ao criar o homem, e logo que este conheceu o pecado, Deus o puniu com duras cargas, dizendo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e ao pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Embora pareça apontar para um fim na sepultura, a Bíblia vai apontar outra realidade. Da mesma forma com que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 27. O texto é categórico em afirmar que depois vem o juízo. Dado a essa realidade, cabe ao homem saber viver lembrando do seu Criador e que um dia terá que estar diante dele para prestar-lhe contas. O pregador deixa seu bom conselho: feliz aquele que o acatar. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando fluir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu.
Eclesiastes, capítulo 12, versículos 4 ao 7, NVI. A ideia do texto é descrever a decadência do vigor do homem com o passar do tempo, quando aproxima o seu fim. Quando as portas da rua forem fechadas, de acordo com Schaeffer, pode ser uma referência aos ouvidos que vão diminuindo a audição. O medo é inevitável, pois o homem avançado em idade não tem o mesmo vigor para se defender caso precise. O gafanhoto for um peso, demonstra fraqueza, e o desejo não se despertar é uma referência ao apetite sexual que já não existirá. Então o homem se vai para o seu lar eterno. Demonstra que a realidade no pós-morte não poderá ser modificada. O justo juízo virá e a sentença determinará uma realidade eterna com ou longe de Deus. O que os amigos poderão fazer senão apenas chorar? Ah, se os nossos parentes e amigos que se foram pudessem ser ajudados com as nossas intercessões. Não devemos colocar esperanças em nossos desejos, e sim no que nos ensina a revelação bíblica. Os católicos acreditam no purgatório, os espíritas na reencarnação, mas pense bem, caro leitor, tanto um quanto o outro não encontram respaldo claro nas Escrituras. Então, por que depositar a confiança em algo inseguro? Um belo hino diz o seguinte: a multidão o levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Saiba que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o juízo, para o último dia. A condenação do juízo final. Esse é parte de um hino, de um belo hino, cujo o nome é Juízo Final, a composição de Alceu Pires. As metáforas seguintes sobre o cordão de prata e a lâmpada, que representa a vida, e o poço de água e cântaro quebrado, seguem a mesma direção em seus significados. Todos apontam para o fim da vida humana na Terra. Uma punição terrível. Para além do túmulo, há uma punição terrível ou uma alegria eterna, como se pode confirmar nas palavras do próprio Cristo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava a comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes a ferida. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O Hades no grego era um lugar de destino dos mortos, e neste local existia um lugar
para os salvos e outro para os perdidos. Ninguém gostaria de ir para um lugar de tormento. No entanto, o pecador deve ter a consciência dessa realidade causada pelo pecado. Como um Deus amoroso pode condenar alguém ao sofrimento eterno? Esta é uma indagação de muitos, mas a justiça divina exige que o pecador seja punido pelos seus pecados, e nisto o apóstolo Paulo vai afirmar: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, busca a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra, paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. Devemos prestar mais atenção na sentença que diz: Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Se Deus vai julgar o homem conforme seus atos, que segurança tem o pecador? Muitos confiados na justiça própria, quando confrontados sobre a sua esperança futura, tendem a responder: eu sempre fui uma boa pessoa, nunca desejei o mal de ninguém. Por que Deus me condenaria? Bom, a palavra de Deus tem uma resposta para tal afirmação. Abre aspas, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Isaías capítulo 64, versículo 6, versão NVI. Diante de tal afirmação, você tem certeza que vai arriscar em sua própria justiça? Pode ser que o leitor prefira apelar para o amor de Deus. Deus é amor, e um Deus que é amor não vai condenar sua criatura. Abre aspas, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É verdade. Deus ama o pecador ao ponto de enviar-lhe o seu Filho para salvar o pecador. No entanto, a condição é o ato de crer, a fé. Abre aspas, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é um julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Note que esse é o problema da maior parte dos homens. O leitor pode ainda afirmar: eu creio em Cristo, mas o que isso significa para você? Se não sabe responder, não se preocupe, que até o final dessa obra o leitor terá a condição de responder acerca da segurança ou não da salvação. Se vamos falar de salvação, precisamos falar sobre a dádiva de Deus para o homem pecador. Não se pode comparar uma dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida e por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 16 e 17. A vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso. Deus é a fonte de toda a vida e sem ele estamos perdidos, essencialmente mortos. Por causa do pecado original, nossa vida aqui na terra é limitada. Um dia vamos morrer, mas Jesus veio para nos libertar do poder da morte, oferecendo a possibilidade de vida eterna a todo o que nele crê.
Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, 6. De acordo com esse texto, temos dois problemas sérios. A brevidade da vida humana nesse mundo, como já foi tratado anteriormente. Outro somos impuros devido à natureza do pecado original. A única solução é a graça de Deus. Mas o que é essa graça? Antes de falarmos mais sobre a graça, vamos reforçar bem a situação terrível em que o homem sem Cristo se encontra. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o lago eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 43 ao 48. Toda essa situação terrível em que se encontra o pecador, não lhe existe outra saída senão render-se ao grande amor de Deus.